Olá, viciados em filmes. Olá, prisioneiros da cela 7. Na análise da semana, irei falar de família, religião e perdão. Tudo a partir de um filme que tem provocado muitas emoções e feito marmanjos chorarem. Se eu não chorei durante o filme, é porque tenho o coração de pedra? E se chorei, é porque sou manteiga derretida? Isso não importa no momento, pois o que eu quero saber é se você já participou da campanha do canal. Como? Não estava sabendo? A campanha 1000 inscritos para começarmos a fazer lives. Basta se inscrever, acionar o sino para ser notificado sempre que um vídeo for postado e, claro, se você gostar dos vídeos, deixa o seu joinha. Isso vai ajudar bastante o canal. Então deixa de enrolação e vamos ao vídeo. Milagre na Cela 7. Uma produção turca que chegou à plataforma da Netflix e que tem feito muitas pessoas chorarem. Só que esse filme ele é um remake de uma produção sul-coreana que leva o mesmo nome, Milagre na Cela 7. Quero dizer que você não se preocupe, vamos nos esforçar ao máximo para não dar spoiler. Aqui nós não vamos nos deter às questões técnicas, produção e etc. Mas a mensagem, a questão família. E limitar essa abordagem à relação pai e filha. Porque é assim que eu vejo a mensagem do filme. Uma abordagem direcionada principalmente à relação pai e filhos. Como que eu posso apresentar isso? Logo na primeira dupla, a Ova e o Memo, pai e filha, onde eles apresentam uma relação harmoniosa, uma relação de cumplicidade. A pequena Ova, muito inteligente, ela percebe que os colegas zombam do pai, ela percebe que o pai se comporta de maneira diferente. No entanto, ela até questiona, mas isso não interfere em nada na relação de amor, de cumplicidade. Ela não sente vergonha do pai. Então essa é uma primeira abordagem. Só que não é somente a partir dessa dupla de personagens que a gente pode identificar essa relação no filme. Outro exemplo. Em um dado momento, a professora ela apresenta como era a relação com o pai. E é uma relação de conflito, onde ela fala que o pai não conseguia demonstrar o sentimento que tinha para ela, justamente por uma questão talvez de ser um homem e por isso ele não ter a facilidade de demonstrar seus sentimentos. Outro momento que fica evidente essa importância do destaque ao pai é quando o líder da cela 7, o Askar Roslo, ele conversa em uma das visitas e ele é questionado do porquê ele recusou-se a receber os filhos. E esse questionamento vem seguido da seguinte resposta: porque ele temia que os filhos o vissem naquela condição, ele não queria que os filhos percebessem como ele estava, ou seja, aquele momento de fraqueza do homem. E ele não queria que o filho percebesse aquilo, os filhos tivessem aquela percepção, aquela relação. E por fim, o último personagem que eu trago para evidenciar essa relação que é apresentada no filme é justamente um outro prisioneiro da cela 7 que sofre com a perda da filha e se questiona o tempo todo pela maneira como se comportou com a filha, por não conseguir compreender aquela relação que ele deveria ter com a filha. Esses momentos que foram apresentados, eles mostram justamente isso, a importância da relação pai e filha, pai e filhos. Outra situação que aqui pode evidenciar, e não é um spoiler porque no trailer mostra isso e também é a cena de destaque do filme, quando a morte da pequena garota, ao qual o Memo é acusado por essa morte, a mãe ela não recebe um destaque muito forte, e sim o pai, que é o comandante do exército turco, é a pessoa que sofre, é a pessoa que provoca toda a revolução para que o Memo seja condenado. Então aqui o destaque é a relação de pai, uma relação em alguns momentos harmônica, simpática, de cumplicidade e outras uma relação de resistência. Então, dito isto, o segundo momento é a religião. Igualmente a primeira parte do desenvolvimento do filme, a parte familiar, a religião ela se apresenta de maneira muito eficiente no filme. E ela, na minha concepção, na minha opinião, ela funciona como um elo entre a primeira parte, a família, e, na minha análise, a conclusão que é o perdão. A religião abordada no filme é o islamismo,
porém é feito de uma maneira tão eficiente que nos identificamos com as cenas, mesmo sendo de religião diferente. Isso é um fator importante, pois evita o pré-julgamento, evita que deixemos de acompanhar o filme, a sua mensagem, porque criamos uma barreira, porque não é a religião da qual comungamos, não é aquilo que concordamos. Então ela é feita de uma maneira suave, que permite navegar, viajar pelo filme, mesmo sendo de uma religião diferente. Outro fator importante da religião é que através dela são apresentados cada personagem, é construído, os diálogos eles são construídos através da religião. Eles são apresentados cada personagem, os seus conflitos, os dilemas, tudo ocorre de maneira bem suave, de uma maneira bem harmônica. E um fator importante para se trazer, que eu acredito que tem a maior relevância mesmo, é quando o caminhão que vem trazendo os condenados para o complexo presidiário, ele para em frente ao portão e aguarda que o portão seja aberto. Só que no mesmo momento, na cela 7, há um diálogo. E um dos presos diz: nem Deus muda este local. Ou seja, nem Deus muda esse complexo presidiário, nem Deus muda as pessoas que estão aqui dentro. E aí há uma relação importante conosco. Os presos naquele momento, eles não percebem que talvez a transformação necessária já esteja acontecendo de maneira lenta e gradual, mas está acontecendo. A mudança está mais perto do que o que eles possam imaginar. Só que eles não percebem isso. Igualmente somos nós, fadados a culpar, fadados a procurar culpados, e não identificamos que a transformação está mais perto do que podemos perceber. E esse é um fator importante. Por quê? Porque nós estamos acomodados e procuramos na religião, em Deus, ou mesmo na sociedade, culpados para aquilo que deixamos de fazer. O filme ele nos traz uma frase muito interessante quando um dos determinados personagens, aquele que exerce o papel de líder religioso da cela 7, fala para um outro preso: tu não vai encontrar a felicidade enquanto permanecer sentado olhando para uma mancha ou uma árvore na parede. É preciso que te ergas e peça perdão. E o perdão aqui, na minha opinião, perdão próprio, um perdão pessoal, pois o conflito existente ali, ele transcende, né? O filme ele apresenta muito bem isso. Ele apresenta um dilema onde as pessoas sofrem principalmente pelas culpas dos seus crimes, claro, mas por aquilo que deixaram de fazer. Então, é essa abordagem do perdão que nos leva para o terceiro ato desta análise. O perdão. Para falarmos de perdão, é necessário falar de um outro assunto que já foi bastante abordado durante o vídeo: o pré-julgamento. O pré-julgamento em relação à religião, o pré-julgamento da sociedade em relação ao memo por sua deficiência, o pré-julgamento da sociedade que condena antes mesmo de saber de fato o que ocorreu. Fazer uma autoanálise. Digamos que esse seja o primeiro fator importante. Mas, para falar de perdão, uma analogia que o filme apresenta, e é muito simpática, eu vou dizer assim, muito interessante, é quando há um diálogo dentro da cela 7 e eles, para disfarçarem uma determinada situação, eles dizem que aquele ambiente é um hospital e que todas as pessoas que estão ali sofrem de uma doença. E cada um vai apresentar qual é a sua doença. Então essa analogia de um hospital, de uma sociedade doente, carente, que sofre, é muito interessante. E há um momento onde um daqueles presos, questionado do porquê ele foi parar ali, qual é a doença dele, ele fala: bem, eu conheci uma pessoa e eu me apaixonei por ela, no entanto, não deu certo o relacionamento e eu quis me matar. E aí ele questiona-se de novo: se matar? Ele fala assim: foi um momento de bobagem. E essa frase ela é tão interessante, essa abordagem, que depois ele conclui com a seguinte frase: só que eu percebi que amar não é morrer por alguém, mas viver. Então entendam que o amor ele não é um ato onde você precisa morrer por alguém, mas ele é um ato em que você precisa viver por alguém. Seja pelos pais, seja pelos irmãos, seja pela família, pelos amigos. Então
Então, sobretudo, o amor é um ato de viver, de vida. E é esta analogia que o perdão nos traz. Ele é um ato de vida, de sobreviver, de ter razões para permanecer buscando sempre uma condição de transformação. E isto o filme nos apresenta de maneira magnífica, que aqui não vamos nos aprofundar em respeito a não darmos spoiler. Só que o filme ele se faz magnífico por isso, por identificar quais são as dores. E após identificar, o perdão que devemos buscar não é o perdão de quem está lá fora, mas o perdão próprio, o perdão do autoconhecimento. E Shakespeare ele nos fundamenta nisso. Se a gente pegar a frase de Shakespeare, onde ele diz que mais importante do que ser perdoado por alguém é perdoar a si mesmo. Para finalizar a nossa análise da semana, eu quero primeiro indicar esse livro da Susana Herculano, Por que o Bocejo é Contagioso. E aqui ela destaca, como eu falei durante a análise, que, na minha opinião, o foco principal é a relação de família, mas em especial a relação de pai e filhos. Ela faz um destaque à importância do carinho no desenvolvimento de uma pessoa. Ela começa falando da importância do carinho no desenvolvimento das crianças e finaliza que esse carinho ele é fundamental para todas as idades. Então, senhores pais, temos uma dificuldade tão grande de demonstrar amor, justamente por esse senso, por essa ideia de que, por ser homens, não podemos demonstrar carinho, não podemos demonstrar afetividades. É necessário que o pai também ele tenha esse olhar de carinho, pois é justamente a proximidade, o carinho dos pais que tornam as crianças melhores, crianças com mais saúde, crianças com melhores desenvolvimentos, crianças com mais afetividade. E é em período de distanciamento social é que devemos pôr em evidência ainda mais essa presença do pai em relação aos filhos. O Memo ele se torna especial justamente por isso, pela facilidade que ele tem de brincar com a filha Ova. Enquanto os outros personagens que foram apresentados, eles resistem mais, eles têm mais dificuldade, sejam por esse complexo de que o homem não pode demonstrar carinho, seja pelo complexo de que o filho não pode ver o que o pai faz. Ou seja, é necessário que os pais sejam, sobretudo, exemplos e modelos para seus filhos também. Em uma sociedade onde cada vez mais filhos são criados somente pelas mães, não é o fato de estarem separados que impedem de o pai ter uma relação de proximidade com o filho. Ou seja, falando de distanciamento social, é o momento de invertermos o quadro. Aqueles pais que viviam em distanciamento social permanentemente, é hora de viver mais próximos e mais presentes. Lembrando da frase, que o amor é viver pelas pessoas, o amor é viver pelos filhos, o amor é viver pelos amigos, se esforçando, mesmo que existam adversidades, mesmo que existam barreiras, mas isso não pode ser o suficiente. É necessário nos erguermos, pedir perdão. Perdão ao qual eu quero me direcionar aqui é o perdão pelo reconhecimento das nossas falhas e dos nossos erros. Ou seja, o perdão pessoal. Dito isto, meus amigos, um abraço. Se gostaram do vídeo, deixem um like e até o próximo vídeo.